Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da reunião que teve lá com os 800 generais lá na Virgínia, né? O Pete Hegseth chamou um monte de generais sênior lá dos Estados Unidos, uma reunião assim realmente fora do padrão, né? E aparentemente o assunto da reunião foi que os generais estavam muito gordos e precisariam fazer exercício a partir daqui. Bom, esse é o tom que a imprensa está dando nessa história, mas teve muito mais do que isso, tá? Vamos entender o que foi essa discussão toda lá nos Estados Unidos, qual foi o que foi os pontos realmente importantes desse papo, e lembrar também que essa foi a reunião pública. É lógico, né? Publicamente, foi o Pete Hegseth chamando todo mundo de gordo, que tem que fazer exercício, mas teve outras partes da reunião que não foram abertas ao público, né? Certamente. Teve mais coisa nessa história. Algumas pessoas ligadas ao meio militar, na verdade, ficaram muito satisfeitas com a conversa, tá? Via de regra. Tem alguns pontos que criticaram e coisa e tal, mas via de regra ficaram muito satisfeitas com a conversa. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Onde Estará o Carteiro Campeão de Sinuca, Joey Satriani e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Pete Hegseth chamou uma grande reunião dos generais, do alto generalato americano, mais de 800 generais. Veja, os Estados Unidos têm bases em vários lugares do mundo, né? No Japão, na Coreia, nas Filipinas, em tudo quanto é lugar, na Alemanha, na Europa, aqui, enfim, num monte de lugar tem base americana. Todos os principais generais comandantes foram para Virgínia, lá para Quantico, para uma reunião importante chamada por ele, né? E uma parte da reunião foi aberta para a imprensa, evidentemente, e essa parte é que está todo mundo comentando, que é a parte em que ele fala sobre, né, a questão de que os generais estavam gordos, que ele instituía agora uma avaliação anual, 2 vezes por ano, dos generais, porque os generais precisam dar um exemplo para a tropa e coisa e tal, e falou que vai exigir que todo mundo faça barba, não pode mais ter barba no exército e coisa e tal. Um monte de coisas nesse sentido assim, que vai ter padrões agora para grupos de combate específicos, padrões serão únicos. Não vai ter padrão para homem e padrão para mulher, não. É o mesmo padrão para grupos de combate, vai ser o mesmo padrão, né? Por quê? Porque quando você está no meio de um combate, se o seu companheiro não conseguir te carregar nas costas, tu tem uma desvantagem, né? É preciso que no caso de você estar ferido e coisa e tal, o seu companheiro consiga te carregar nas costas. Ah, mas é mulher. Mulher não vai conseguir carregar o cara nas costas. Então não é para mulher estar ali no meio do caminho. A ideia é que o grupo de combate tem que... a vida de um depende do outro, né? Então, assim, ele falou um monte de coisa que, para quem é de fora do mundo militar, pode parecer muito estranha, mas que, na verdade, tem uma lógica, tá? Isso está ancorado na lógica militar. O Pete Hegseth, ele próprio, já foi militar por muito tempo, ele não é totalmente alheio a essa área, tá? Não é um novato nessa área, e o que ele estava criticando justamente, né, quando ele falou que os generais estavam gordos e coisa e tal, é que ele falava que os generais precisavam dar o exemplo para a tropa e coisa e tal, né? Ele falou também sobre o fim do departamento woke, que agora o exército não vai se preocupar mais com isso. O único objetivo do exército agora é se preparar para a guerra que vai acontecer inevitavelmente em alguns anos. Isso foi palavras dele, tá? E aí, ou seja, isso é que deixou o pessoal satisfeito. Porque pelo menos o pessoal está indo no caminho correto. Realmente, a prioridade do exército americano não deve ser a inclusão, a diversidade, a energia verde, e não sei. Não, o projeto das Forças Armadas Americanas tem que ser se preparar para a guerra, porque a situação está ficando crítica e é bem possível que exista de fato uma guerra grande entre o eixo do mal, que nesse momento tem a Rússia, tem o Irã, tem a Coreia do Norte, mas que pode facilmente incluir a China também muito rapidamente, e talvez, eu espero que não inclua o Brasil também, ou seja, o pessoal tem que estar preparado para isso, né? Então ele falou que acabou com esse negócio de departamento woke, que não vai ter nenhum tipo de critério mais de diversidade, de cota, não vai ter mais porra nenhuma. Que o importante são as pessoas mais capacitadas estarem nos melhores lugares dentro do exército, de todas as forças armadas, né, de toda a aeronáutica, marinha também, coisa e tal. Então esse foi o discurso dele, né? Trump diz a generais que há inimigos internos dos Estados Unidos e que cidades têm que ser campos de treinamento para o exército.
De novo, o pessoal aqui do Globo falando, não, porque o Trump falou isso, que absurdo o Trump falar um negócio desse, não sei o que lá. E o que o Trump estava alertando é que sim, estamos numa guerra e numa guerra híbrida. O que é uma guerra híbrida? Uma guerra que o inimigo não usa apenas meios militares, usa também outros tipos de influência, usa desinformação, usa um monte de coisa. E de fato, isso é notório, não precisa ninguém explicar isso. De fato, esse caso existe, né? Sabotagem. Pô, na guerra da Ucrânia e da Rússia é muito comum. A Ucrânia oferece para jovens russos uma grana para o jovem russo ir lá e destruir alguma coisa. A Rússia faz a mesma coisa com a Ucrânia. Né? E imagina nos Estados Unidos, como é que não tem aí amante de esquerdista que vai querer fazer esse tipo de coisa de mal? Aqui no Brasil, da mesma forma, um inimigo brasileiro pode subornar jovens que estão aí insatisfeitos com a vida aí, e falar, não, pô, te mando não sei quantos mil aí em criptomoedas se você botar fogo no carro de fulano. E jovem, né? Jovem sabe como é que é, né? Por definição, não tem muita experiência na vida e pode fazer uma besteira dessa, né? Enfim. Então, o que ele colocou é exatamente isso, né? Essa preocupação. E isso, no final das contas, foi o grande ponto alto da coisa, né? A imprensa preferiu ficar nessa parte dos generais gordos e coisa e tal, porque era a coisa mais fácil de criticar, né? Aqui tem um monte de gente criticando aqui. Ah, teve um cara também de um general aqui que pediu o desligamento, porque em determinado momento o Pete Hegseth falou, não, que quem não tiver de acordo que pode pedir para se desligar e coisa e tal. E aí o pessoal da esquerda tá falando que, tá vendo? O pessoal da esquerda lá, né? Ah, não, porque o general Brian Fenton pediu para se desligar, tá vendo? Olha só. Só que esqueceram de avisar que ele estava na época de ser desligado mesmo por aposentadoria. Ele se aposentou. É só isso. Não foi por causa do discurso do Hegseth, não. Ele se aposentou porque realmente estava na época dele de se aposentar. Tanto que aqui na carta dele tem um monte de gente desejando felicidades para ele, coisa e tal. Realmente era o prazo dele para se aposentar, né? Enfim. Besteira isso aqui. Também está aqui o pessoal da esquerda falando, não, porque o silêncio dos generais, porque o Trump entrou e os generais não aplaudiram ele, coisa e tal. Gente, é disciplina militar, cara. Não tem esse negócio de aplaudir os outros, não, cara. Não tem... Que porra é essa, né? O Trump entrou lá como comandante deles, o Trump entrou lá para dar ordem para eles. Ninguém vai ficar aplaudindo, não é questão de gostar ou não gostar do Trump, não. A disciplina militar diz exatamente isso, você vai seguir o líder, né? Então, é também um pouco desse desconhecimento da área militar que o pessoal adora usar para esforço político, para tentar dizer que não, porque os militares, os milicos não gostam do Trump, tá todo mundo chateado com o Trump, não falaram nada, não aplaudiram o Trump. Não se aplaude esse tipo de coisa, você tá ali para receber ordem, meu amigo, não estava aplaudindo ninguém no final das contas, né? Enfim, a esquerda criticou pra caramba, falou que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu vou me basear aqui no que disse o Ryan Macbeth, que é um ex-sargento do exército americano, que hoje atua na área de desinformação. Gosto muito dele, assisto muito o canal dele, recomendo, aqui o Ryan Macbeth é o nome do canal dele, recomendo muito que vocês assistam. Ele participou daquelas operações todas no Tempestade do Deserto, acho que foi da Tempestade do Deserto 2, mas participou de todas elas e coisa e tal, no Iraque, no Afeganistão e coisa e tal. E hoje está aposentado, está trabalhando só com segurança de questão de desinformação e coisa e tal. E o que ele falou aqui, como ele próprio diz aqui no vídeo dele, eu vou deixar o link do vídeo também dele aqui na descrição do vídeo. Quem quiser, está em inglês, evidentemente, o vídeo dele, mas você consegue botar a legenda para português para ouvir isso em português, né, com tradução automática. Mas basicamente o que ele fala aqui é o seguinte, não, que realmente esse negócio de general gordo e coisa e tal, isso... É o tipo da coisa que é uma crítica que todo mundo faz no exército mesmo, mas que não quer dizer muita coisa. O que ele criticou da fala do Hegseth foi quando o Hegseth falou que vai exigir que todo mundo faça barba. Proibir barba no exército. Por que isso? O que ele explica é que, principalmente para o pessoal negro, e esse caso aqui é um caso de um soldado reclamando disso, existe muitos casos de pessoas que têm pelo encravado na barba. Pelo encravado na barba. É muito comum entre os negros lá dos Estados Unidos, né? E aí existe uma licença especial para as pessoas que têm este problema para ter barba no exército. O exército, por definição, ninguém pode ter barba mesmo, nunca pôde ter barba mesmo, né? Mas muitas pessoas, particularmente negros que têm problema com pelo encravado, têm essa licença para não fazer a barba todo dia. Eu não sei como é que é no exército brasileiro, mas lá eles têm essa licença. E aí o Hegseth falou que não, que agora todo mundo vai ter que fazer a barba. Isso é um problema, vai acabar perdendo um monte de bons soldados por um detalhe, porque não faz diferença nenhuma, né?
É verdade que esse negócio de fazer barba é importante por conta de justamente você ter a questão da disciplina, né, de ter aparência, coisa e tal, não deixar, não dar margem para o individualismo, né? Mas a verdade é que existe um peso nisso aí. Você poderia substituir isso por um padrão de barba com no máximo tantos milímetros e não sei o que lá, de forma que não também mantivesse um padrão e que não impedisse pessoas de fazerem parte do exército. Essa parte ele criticou. Outra coisa que ele falou também que não viu sentido é que o PICT-7 falou que não vai ter mais negócio de cota e privilégio para grupos de raça e orientação sexual e coisa e tal, porque, como ele falou, até onde eu sei, isso já não existe, tá? Tinha aquela propaganda do exército americano que ressaltava, né, a menina que é filha de mães que eram lésbicas e coisa e tal, e era adotada, né? Enfim, mas assim, fora isso, não tem nenhum critério de cota no exército americano para homossexuais ou ou cota de gênero, não tem nada disso. O exército americano sempre foi muito meritocrático, segundo ele diz aqui. Ele falou, não, nunca teve isso. Então, talvez o Pete Hegseth tenha falado isso no sentido de, olha só, não vai ter mais nada disso, mas já não tinha. Então não faz sentido esse tipo de coisa, né? Outra coisa que ele reclamou também é a questão de testes de aptidão para as mulheres iguais aos homens em grupos de combate, porque ele falou que também já é assim hoje, ou seja, exatamente por esse motivo que ele falou, que a mulher, se você está do lado de um combatente numa zona de guerra, a pessoa tem que ser capaz de te carregar. Né, se você for ferido, né, é justamente a ideia do grupo, né, o grupo junto, atua na guerra junto, um ajuda o outro. Então é muito importante você ter isso. Você ter uma pessoa que é fraca, que não tem capacidade, seja homem, seja mulher, não interessa, você não pode ter uma pessoa fraca ali porque vai prejudicar os outros. Se o outro for ferido, a pessoa não vai ter como carregar. Mas como ele disse, isso já é a verdade hoje. Grupos de combate, sim, hoje em dia as mulheres no exército americano já são cerca de 20% do exército americano, mas tipicamente acabam indo para outras funções que não são função de combate direto na infantaria. Tem mulheres na infantaria, mas elas seguem o mesmo padrão físico dos homens, né? Então, o principal que ele falou aqui é que a maior parte das coisas que o Pete Hegseth falou meio que não faz diferença. Ah, general fazer exame de físico 2 vezes por ano. Mas a verdade é que se você não passar no exame físico, a penalidade é mínima, então assim, meio que não faz tanta diferença assim. Agora, ele elogiou uma parte da coisa, que é a parte que o Pete Hegseth e o Trump falaram também, sobre se preparar para a guerra. Porque, como ele falou, a gente está caminhando para isso, estamos caminhando para uma guerra. Então o exército americano tem que parar de brincadeirinha, de achar que a prioridade do exército é a energia verde, né? Porque existiam alguns estudos de como fazer uma arma verde. Cara, eu acho a coisa mais engraçada do mundo, né? Você vai pegar um foguete que vai explodir no lugar, que vai matar um monte de gente, explodir coisa, pegar fogo, não sei o que lá. Não, vou fazer um foguete verde. Cara, porra, para com isso, para de hipocrisia, bicho. Igual aquele pessoal que come feijoada. Ah, me viu uma Coca Light, por favor. Aquela feijoada desse tamanho, com churrasco, coisa e tal. É uma Coca Light, porque eu tô leve hoje, né? Porra, para com isso, né? Mas enfim, o que ele falou, isso faz sentido, isso é uma coisa positiva, né? Como ele colocou, essa questão da preparação para a guerra é verdade, e que bom que o Trump está fazendo isso, que bom que o Trump está dando essa chacoalhada no exército e está preparando o exército para isso. Ele quer aumentar a produção de armas, ele quer aumentar treinamento, ele lembrou que o Trump conseguiu que a OTAN aumentasse o gasto militar, o que é muito importante, porque os Estados Unidos precisam da ajuda dos aliados para essa guerra, né? Então, ou seja, o que ele falou aqui, o pessoal gostou. Ou seja, se você pegar só essa parte pública do discurso, o pessoal está focando aqui nos generais gordos e não sei o que lá, sendo que os generais não estão preocupados com isso, porque eles sabem como é que funciona isso. Em tese, no exército, realmente, você não pode ser gordo, você tem que ter um padrão físico mesmo. Mas o ponto central da coisa, que é o exército se preparar para uma guerra, todo mundo gostou do exército. A verdade é essa. O pessoal encampou essa coisa e o pessoal está vendo como uma mudança positiva, ao invés de ficar nessa negação de que não vai acontecer nada, e daqui a pouco a gente ser pego de surpresa. Ele não falou se vai ser uma guerra com a China, se vai ser uma guerra com a Rússia, com quem que será essa guerra, mas que vai ter uma guerra, vai ter uma guerra. E essa preocupação realmente o pessoal tem, principalmente por causa da China, né? A gente tem falado de vez em quando sobre as preparações chinesas para a possível invasão de Taiwan lá no canal Mundo e Revolução. Aliás, no canal Mundo e Revolução é meu outro canal, eu falo todos os dias sobre a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel.
e também a questão da Venezuela, e falo sobre a China de vez em quando também, é porque a China não tem novidade sempre para falar, mas quando tem novidade a gente fala. Mas não tenha dúvida, a China está se preparando para, entre 2027 e 2028, fazer um ataque a Taiwan, e isso pode desencadear uma guerra mundial. Os Estados Unidos podem ter que defender Taiwan, e aí o que vai ser essa situação ninguém sabe. Então é importante que os Estados Unidos comecem essa preparação agora. Mesmo a parte que a imprensa tradicional socialista criticou, tanto lá quanto aqui, do discurso do Trump e do Pete Hegseth, não foi tão ruim assim. E é lógico, a reunião depois, teve a reunião fechada deles lá, sabe-se lá o que foi discutido ali, sabe-se lá que tipo de mensagem que foi passada para os generais de formas mais confidenciais, né? Pode ter tido mais informação. Essa parte aqui que a gente está falando é a parte pública, a parte que foi divulgada para a imprensa, que todo mundo falou, né? Eu acho muito pouco provável que o Pete Hegseth e o Trump tenham chamado todos os generais do mundo, todo o alto oficialato do exército americano, das Forças Armadas Americanas, para bater papo sobre ficar gordo, não sei o que lá e coisa e tal. Isso daí, eles mandavam uma carta, gravavam um vídeo, mandava, né? Eu acredito que tem mais do que isso, mas essa parte que tem a mais, a gente não ficou sabendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.